Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus permite que nós vivamos este 13 de maio assim, de um jeito tão diferente. Durante este dia, tive a oportunidade de fazer uma oração diante da imagem do Imaculado Coração de Maria, Senhora do Rosário de Fátima, que foi presenteada à Presidência da República do Brasil ano passado. Imagem que fica no Palácio do Planalto, lembrando que a nação brasileira é uma nação que tem como primeira experiência religiosa em seu território a Santa Missa. Portanto, uma nação que nasce à sombra da Santíssima Eucaristia. E durante o dia, meditando sobre este fato tão inusitado de vivermos um 13 de maio em meio a uma pandemia, um 13 de maio diferente, inclusive para o santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, que teria neste dia uma multidão de pessoas para honrar a Virgem Maria que apareceu àquelas 3 crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia. Nós somos uma geração privilegiada. Deus permitiu que nós vivêssemos este 13 de maio neste contexto. Um contexto que muitos de nós só tínhamos ouvido falar nos livros de história. E Deus permite que nós vivamos esse 13 de maio assim, recolhidos, quase que esperando a intervenção poderosa de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, assim como aconteceu com aquela pequena multidão na Cova da Iria, em Fátima, Portugal, quando viram o milagre do sol. Puderam enxergar no céu um milagre tão extraordinário que a Europa inteira, mesmo aqueles que não acreditavam em Deus, puderam assistir. Estamos nós também assim, recolhidos, confinados não, recolhidos, isolados não, protegidos pelo olhar daquela que um dia fez um convite àquelas 3 crianças: rezai o terço, rezai o rosário, rezai o rosário, rezai e rezai, porque o pecado da humanidade chegou até o céu e trouxe grande tristeza para Deus. Rezai, rezai, rezai o rosário, diz a Virgem de Fátima, para que os pecados da humanidade não atraiam para este mundo desgraças incontáveis. E aquelas 3 crianças rezaram corajosamente, rezaram fervorosamente. E quantos sinais aconteceram? O anjo protetor de Portugal apresentou-se às 3 crianças, deu-lhes a Sagrada Comunhão, ensinou-lhes a rezar, ensinou-lhes a suplicar do céu a proteção por si e por aqueles que não creem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Aquelas 3 crianças que docilmente acolheram o convite da Virgem Maria se tornaram o filtro, a peneira, a lente, através da qual todos os acontecimentos que iriam acontecer, que iriam se passar, chegassem à humanidade. Fato está que, inclusive agora, durante a pandemia,
em toda a Europa, um dos países que mais teve a graça de conter o número de contagiados, o número de infectados, foi Portugal. Porque fizeram a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. O Brasil, que nunca foi colônia de Portugal, o Brasil não foi colônia. Muitos de nós estudamos isso na escola, nas aulas de história, chamando o Brasil de Brasil colônia. Colônia é um lugar que aquele país que descobriu, aquele país que tem autoridade, deixa no canto, que é como se fosse um escravo, como se fosse um lugar de onde se tiram as riquezas. Mas o Brasil, desde a época do descobrimento, recebeu o status de extensão do território imperial. Por isso que a família real portuguesa veio morar aqui. Não é comum que os monarcas morem nas colônias. Dom Pedro II, quando esteve aqui, a princesa Isabel, quando cá esteve. Por que pisaram esta terra? Porque Brasil é considerado para a coroa portuguesa como extensão do império. Portanto, as mesmas promessas que Nossa Senhora faz a Portugal são extensivas a nós. Também chegam a nós. Não é à toa que em toda a América do Sul, o país mais católico seja o Brasil, o único país em toda a América que fala português, rodeado por hispanofalantes, encimado por anglofalantes, e nós aqui, lusoparlantes. Existe sim, sobre a gênese, a história do Brasil, efeitos concretos das promessas da Virgem Maria àquelas 3 crianças. Então hoje nós podemos dizer que o mesmo conselho que Nossa Senhora de Fátima fez a Jacinta, Francisco e Lúcia, Nossa Senhora faz também a mim e a você. Rezai, rezai, rezai o rosário. Penitência, penitência, penitência. Que maravilha poder celebrar este dia de Nossa Senhora de Fátima neste clima, porque é muito propício. Todas as situações ao nosso redor nos convidam a escutar o conselho da mãe. E mãe, quando aconselha, mãe sabe o que diz. Maria, que é mãe de Jesus e nossa mãe, quando nos dá este conselho sapientíssimo: rezai, 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 penitência, penitência, penitência. Quando Maria diz isso a cada um de nós, Maria sabe o que está dizendo e sabe o que nós precisamos. Aquilo que provoca desgraças no mundo é a falta de docilidade daqueles filhos que não escutam o conselho da mãe. Quisera nós, cada um de nós, inclusive aqui os missionários, conseguirmos uma docilidade tal que o simples olhar de Nossa Senhora já nos recordasse a seriedade da oração, a necessidade da penitência. É importante falar que toda penitência junto não vale nada se a pessoa não é obediente. A desobediência anula todo o mérito da penitência. O desobediente, o rebelde, pode fazer jejum de dia e de noite, pode fazer vigília a noite toda, pode andar daqui até Częstochowa, na Polônia, que sua penitência, seu jejum, não valem nada. Porque a rebeldia, a desobediência, anula, cancela o efeito da oferta, da oblação que fazemos a Deus. É por isso que é tão importante no dia de hoje implorar de Deus a graça de sermos
dóceis, a graça de sermos obedientes, a graça de acolhermos os conselhos de Nossa Senhora. Tão importantes para esse tempo de pandemia que nós estamos passando. Se depois de tudo isso nós não acordarmos, o que seria preciso então para nos despertar? O conselho de Nossa Senhora, portanto, é atualíssimo. E chega a mim e a você numa noite muito especial. Quero pedir a você que permita que o Espírito Santo, na simplicidade desta celebração, mexa aí no interior do seu coração. Te torne uma pessoa mais dócil, mais maleável. Tem pessoas que são difíceis de tratar. Você tem que pensar 5 vezes antes de falar. Se você falar determinada palavra, a pessoa se ofende. Se você não falar, a pessoa se ofende também. Existem pessoas que se dizem cristãs, se dizem católicas, se dizem convertidas, pessoas que até comungam, mas se comportam como rebeldes. É por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort trouxe para nós esse caminho, essa preparação, esse exercício espiritual tão fecundo, que é a preparação para a consagração de escravidão a Jesus por Maria. Nossa comunidade, a comunidade de Coração Fiel, renova a consagração de escravidão a Jesus por Maria desde 2011. Eu fiz a minha primeira consagração desse tipo em 2010. Me lembro que naquela altura, quando me foi sugerido pelo diretor espiritual fazer esta consagração, eu disse: Padre, no dia da minha ordenação, eu fui consagrado ao Imaculado Coração de Maria, no dia do meu diaconado. E no dia do presbiterado eu fiz minha consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Eu já sou consagrado. E a resposta do padre diretor foi assim: sim, essa consagração é boa, é válida, mas essa aqui, de São Luís, tem alguns detalhes a mais. Faça. E como eu percebi depois desta data, depois desta preparação e depois da primeira consagração, uma transformação interior. Uma capacidade nova para escutar Nossa Senhora. É impressionante. Mesmo quando eu não me lembro, quando eu estou desmemoriado do socorro de Maria, ela dá um jeitinho de me lembrar que está perto. É impressionante. E isso aconteceu a partir de 2010. Eu já tinha 9 anos de padre. Por isso é importante que a cada dia nossa caminhada de batizados seja uma caminhada de aproximação de Deus, de progresso. Progresso, inclusive, na devoção mariana, que não pode ficar restrita à oração do rosário, ou do terço, ou da dezena, ou de 3 Ave-Marias, com a cabeça longe. É preciso que seja uma devoção autêntica. E o autêntico devoto de Nossa Senhora é dócil, é manso, é humilde, é simples. O autêntico devoto de Nossa Senhora, ele permite que o Espírito Santo vá modelando, inclusive o seu temperamento, sua personalidade, para finalmente moldar o caráter, que é o mais importante. Uma pessoa que perdeu a capacidade do caráter modelado pelo Evangelho, ainda que faça as coisas que Deus pede, no final de sua vida não conseguirá abrir-se para a misericórdia, porque ele não se sente necessitado do perdão. A pior desgraça para uma pessoa é a pessoa achar que está bem, achar que não precisa mudar, achar que já está de bom tamanho, colocar a culpa nos outros. O autêntico devoto de Nossa Senhora
é como um barro nas mãos do oleiro. O oleiro é o Espírito Santo, que modela, que trabalha. Trabalha por meio dos sofrimentos, por meio das dores, por meio das críticas, por meio das correções. Um autêntico devoto de Nossa Senhora que não suporta ser corrigido. Isso não é devoto, coisa nenhuma. Se diz devoto de Nossa Senhora, mas quando é corrigido, torce o bico, fica de tromba. Entra em quarentena emocional. Fica de calundu. É como se a pessoa tivesse de luto porque o seu próprio ego foi enterrado nos seus erros que foi revelado durante a correção. Por isso nós renovamos cada ano a nossa consagração, pedindo, Senhor, modela-nos a todos, padre e missionários, todos. Ninguém aqui está pronto, nem o padre está pronto. Eu também tenho que crescer muito, tenho que amadurecer muito. E estes dias, diante das dificuldades de saúde, que não foi do Covid, porque quando fala que está doente, já pensa que é Covid, né? O povo está tão obcecado, que tudo que é doença é Covid. Tem outras doenças também, não só isso não. Então, diante da enfermidade, quantas vezes eu conversei com Nossa Senhora? Segurei na mão dela. Especialmente nos momentos de dor. Nossa Senhora falava para mim assim: penitência, penitência. E me lembro que as primeiras horas de dor, eu dizia, cada vez que vinha a onda de dor, que a dor vinha conforme o pulsar do coração, a pulsação do coração, e eu falava, isso aqui é por fulano. Eu quero oferecer por fulano, por ciclano. Oferecer por essa pessoa que pediu oração. Oferecer por tal situação. O último episódio de dor que eu tive, eu ofereci pelos futuros padres da comunidade Coração Fiel. Essa dor doeu. Foi a dor mais doída. Foi a hora que aplicou mais morfina. Eu falei, pelos sacerdotes da comunidade Coração Fiel. Sofrer a dor sem reclamar, sem murmurar, sem fazer cara feia e sem dar coice nos outros. Porque tem gente que quando está chateado, dá coice em todo mundo. E o primeiro que dá coice é a pessoa com quem convive. O autêntico devoto de Nossa Senhora vai aprendendo, inclusive nas dores, inclusive nos sofrimentos. O autêntico devoto de Nossa Senhora é modelado por meio dessas situações. Existem virtudes que só vão aflorar no devoto de Nossa Senhora quando ele sofrer. Algumas virtudes só aparecem depois do sofrimento. Então, quando a pessoa vive fugindo do sofrimento, ou quando vem o sofrimento, a pessoa se rebela, ela perde a oportunidade de crescer na virtude, de crescer nas coisas de Deus. Nós vamos daqui a pouco repetir as palavras da consagração, implorando que pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora tenhamos a sabedoria divina, a sabedoria encarnada, Jesus. Que consigamos receber, cultivar e manter a sabedoria encarnada, Jesus Cristo. E para que isso aconteça, precisamos dessa docilidade. Quero louvar a Deus por esta noite. Louvar a Deus pelo carinho de Nossa Senhora para com o Brasil, para conosco. Louvar a Deus porque um dia Nossa Senhora de Fátima salvou minha vocação. Louvar a Deus porque ela também está cuidando desta comunidade, a comunidade de Coração Fiel. Louvar a Deus porque nós não somos órfãos, temos mãe, e essa mãe está cuidando de toda a família Coração Fiel, comunidade de vida, comunidade de aliança, os fiéis oblatos, os amigos fiéis, as pessoas que são alcançadas pelo nosso sistema de comunicação. Eu louvo a Deus, porque como filhos de Nossa Senhora podemos, durante as horas do dia, percorrer as contas do rosário. Parece que entre uma conta e outra da dezena do terço
também passam lágrimas, sorrisos, alegrias, momentos da nossa vida. E em todos os momentos nós temos a oportunidade de pronunciar esse nome maravilhoso. Um dos nomes mais bonitos que existe na face da terra depois de Jesus. O docíssimo nome de Maria. Ave Maria, Maria, Maria. Quem dera pudéssemos morrer um dia pronunciando esses dois dulcíssimos, nobilíssimos nomes. Jesus, Maria. Jesus, Maria. Quem reza o rosário consegue pronunciar durante a jornada várias vezes esses dois nomes que são o terror dos demônios. O demônio tem pavor de Jesus e Maria. E quem reza o rosário toda hora está dizendo Jesus, Maria, Maria, Jesus, Jesus, Maria, Maria, Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, pela devoção a Nossa Senhora. Obrigado, Senhor, pela devoção do Santo Rosário. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos consagrarmos a Ti como escravos, pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora, a Senhora de Fátima, que olhando para o Brasil e para o mundo nesta noite, durante este dia, intercedeu por nós. Obrigado, Senhor, porque os papas são todos marianos. João Paulo II, consagrado por esse método, tanto que o seu lema era totus tuus, todo teu, ó Maria. Papa Bento, que tantas vezes deu testemunho de rezar o rosário, inclusive nos momentos de descanso. Descansava rezando o rosário. Descansa, porque está vivo, Papa Emérito. Nosso querido Papa Francisco, que não faz uma viagem sequer sem recorrer a Nossa Senhora. Antes de fazer uma viagem, pede Nossa Senhora. Quando volta da viagem, pede Nossa Senhora. Agora, durante a pandemia, pediu Nossa Senhora salvação do povo romano. E por inspiração de Nossa Senhora, este Papa querido, Papa Francisco, que nos convocou para amanhã vivermos um dia inteiro de oração pelo fim da pandemia. Que inspiração maravilhosa! Obrigado, Senhor, por ter inspirado isso ao nosso Papa. O Papa que convidou todas as religiões do mundo, não só os católicos. O Papa Francisco, que é respeitado inclusive pelos que são ateus, fez o convite para que amanhã, dia 14, passássemos o dia em oração, implorando a Deus o fim da pandemia. Eu creio que esta oração terá efeito e há de se cumprir para a glória de Deus. Assim seja, assim aconteça, assim se realize, assim se cumpra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.